casos ficaram em Curitiba? Porque os casos tinham relação entre si. Então você vai e você pega Alberto Youssef e ele envolve Paulo Roberto Costa. Como tem relação um caso com o outro, fica tudo junto. Sim. Aí Paulo Roberto Costa envolve Renato Duque, outra diretoria da Petrobras, fica tudo junto. Esse cara envolve a diretoria internacional, fica tudo junto. E vai indo. Por quê? Porque é como você montar um quebra-cabeça. Tem como você montar um quebra-cabeça só com pedaços das peças? Claro que não. Não, você precisa de todas as peças juntas para você montar. Então, quando as coisas têm relação, os fatos têm relação, você investiga e julga em conjunto. Por isso que estava tudo em Curitiba. Só que aí, olha o que eles... Aí o Supremo Tribunal Federal disse em um certo momento, não, Curitiba está com muito poder, vamos então tirar de Curitiba tudo que não diz respeito à Petrobras. Esse vai ser o limite de Curitiba. Petrobras, tudo que disser respeito à Petrobras. O caso Lula tinha a ver com Petrobras? Tinha. Foi corrupção relacionada à Petrobras, lavagem de dinheiro relacionada à Petrobras. Aí eles inventaram um novo argumento. Falaram, não, tinha a Petrobras, mas foi além da Petrobras. Tinha outras obras relacionadas a outros setores do governo que não só a Petrobras. Então tem que ser Brasília. Mas espera aí. Se você for então ser coerente, todos os outros casos têm que ir para Brasília. Porque quando a Odebrecht é julgada, quando os diretores da Odebrecht são julgados, não é só Petrobras. São outras obras por todo o Brasil. Sim. Quando os diretores da OAS, mesma coisa. Então você vai pegar todos os casos de todos os políticos, de todas as construtoras, de todos os empreiteiros, de todos os lavadores de dinheiro e vai mandar tudo para Brasília. O problema, minha maior bronca com decisões é quando elas são incoerentes. Porque aí mostra que a razão de decidir não é nem A nem B, mas alguma coisa está escondido. Porque se ele for adotar o mesmo princípio, o resultado vai ser o mesmo. E aí essa decisão, esse presidente do caso Lula, foi usado mais uma vez. Em relação a quem? Ao ex-presidente Temer. O caso foi retirado do Temer do Rio de Janeiro, foi levado para Brasília. E foi aplicado em relação aos demais? Não. Outro exemplo de incoerência. Entenderam que a competência não pode ser mais da Justiça Federal, tem que ser da Justiça Eleitoral, sempre que envolver corrupção política. Ou seja, sempre que uma parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral. Aí, o ministro Gilmar Mendes, numa canetada, derruba toda uma operação da Lava Jato, que era a Operação Integração. Qual é o fundamento? O fundamento é que o primeiro delator da Operação Integração, que envolvia cartéis em rodovias paranaenses, o primeiro delator, ele disse que uma parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. E derruba tudo porque diz, olha, olhando para trás, então, para o que vocês fizeram no passado, e com base nessa nova regra, tudo tinha que ter passado pela Justiça Eleitoral. E nada pode ser salvo. Recomece tudo na Justiça Eleitoral. Mas espera aí, se você vai ser coerente, Paulo Roberto Costa, na primeira delação da Lava Jato, também disse que parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. Então tem que anular a Lava Jato inteira para ser coerente. Só que eles não fazem isso, eles vão anulando seletivamente em casos específicos. Isso passa uma imagem muito ruim, isso tira a credibilidade da justiça. Isso passa um sinal de que a justiça no Supremo Tribunal Federal quer valer para uns e não para outros. E veja que eu não estou aqui atacando instituições. Eu estou atacando decisões com o objetivo de proteger as instituições contra pessoas que tomam decisões incoerentes, equivocadas ou seletivas. Acusavam, e várias pessoas que acusavam a Lava Jato de suposta seletividade, que não existiu, porque, como eu disse, só uma delação pegou 26 partidos, fecha os olhos para essa seletividade na aplicação da lei pelo Supremo. O pessoal falava que basicamente era o PT e que não chegava no PSDB, né? Isso foi... E chegou Aécio Neves, chegou no Temer, chegou no Beto Richa no Paraná, chegou uma série de políticos, o pessoal do PSDB, o vice-presidente, o Alckmin, é acusado na Lava Jato, na eleitoral em São Paulo. Ah, é? Tá acusado, tá respondendo lá. Mas fato anterior. Sabe uma coisa engraçada sobre o Alckmin que eu lembrei agora? É sobre isso? É mais ou menos. Que eu não quero perder, eu tenho uma dúvida ainda. E agora eu fiquei em dúvida se eu falo ou se eu não falo. Fala agora. Eu não esqueço. Porque os deputados estaduais do PT, aqui na Assembleia Legislativa, sempre lutaram para instaurar a CPI da Dersa. Certo. Que é onde teria lá a delação do Paulo Preto contra o PSDB, que teria os esquemas estaduais do PSDB durante a gestão do Alckmin, etc e tal. Nessa legislatura, tem um deputado estadual do MBL, o Guto Zacarias, que falou, PT, vocês querem agora reapresentar aí a CPI da Dersa? Eu assino, não tem problema nenhum de assinar, de investigar a PSDB, de qualquer um. Aí os petistas falaram, não, agora a gente não quer mais. Por quê? Porque
Tava reclamando que não agora o chegava no Alckmin é PSDB. vice do Lula. Tá. Ia acabar chegando no Alckmin Agora o também. Alckmin é vice do Lula. Mas voltando Agora lá, não querem Deltan, mais. porque a gente acabou passando batido, só para fechar esse lance da Vaza Jato. Como que foram conseguidas essas conversas de vocês e qual era o teor das conversas? Isso que eu queria entender. O que vocês estavam conversando? O que foi para a imprensa? 500 mil mensagens trocadas ao longo de anos Tá. foram pegas. Quando Por isso aconteceu, hacker. por hackers, Tá. quando isso aconteceu, a gente não sabia quem era, quando era, se era o objetivo era obter dados bancários, o setor institucional do Ministério Público falou, vocês têm que apagar as contas de vocês para proteger as investigações. Tá. Apaga as contas, a gente apagou as contas e mais tarde, meses mais tarde da gente apagar as contas, o Intercept veio e trouxe essas informações. E aí foram feita uma perícia pela Polícia Federal, que falou, olha, não tem como confirmar se eles mudaram ou não as mensagens, se eles inseriram um não no contexto das mensagens, se pegaram uma frase e editaram, não tem como fazer isso. Não tem o que a gente chama de cadeia de custódia de prova. Entendi. Então era uma prova ilegal, não tinha autenticidade confirmada, e toda vez que eles traziam uma informação, um caso, eles traziam de modo deturpado, distorcido, fazendo acusações falsas. A gente demorava 4 dias para a gente tentar recuperar qual era o caso, qual eram os autos. Quando a gente dá uma resposta, aparecia na nota de rodapé. Porque vieram 100 matérias, 100 reportagens falando. E mais uma vez, nenhuma revelou nada ilegal. Porque se revelasse, você ia lá nos autos e você ia encontrar. Porque tudo que a gente faz fica registrado nas autos dos inquéritos e dos processos. Mas vocês poderiam trocar mensagem. Pode, assim como você pode ir conversar e despachar com o juiz. Eu estava no Supremo Tribunal Federal essa semana, tinha um monte de advogado despachando com os juízes. Por quê? Porque você vai, como um advogado, como fazem os melhores advogados, sustentar e defender o caso perante o juiz. Você pode fazer isso presencialmente, você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por mensagem. O que importa não é o canal, mas é o conteúdo, é que tipo de coisa que você fala. Então, mas não tinha assim, eu vou fazer tal coisa, você faz tal coisa. Não existia uma combinação do que ia fazer. Nós, como parte, nós podemos sim informar o que nós vamos fazer. Pode? Eu vou fazer isso? Claro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou apresentar uma petição, um pedido assim. Mas de uma forma formal ou por um WhatsApp? Pode Como ser. quiser, você pode ir presencialmente na presença do juiz e falar, eu vou protocolar uma busca e apreensão, preciso que tenha uma decisão rápida, porque a gente quer fazer uma operação na semana que vem. Mas, uma das coisas que foi criticadas foi dizer que o juiz escolhia a data da operação, o juiz estaria entrando na Exato, operação. exato. Vilela, isso não só era assim, isso é assim, É assim mas isso funciona. vai continuar sendo assim em todas as operações do Brasil. Por quê? Tem como você fazer uma operação quando o juiz está de férias? Não. Ó, eu vou fazer tal operação e avisa o dia. Isso é comum. Você combina o dia da tem que operação. Por quê? Porque senão o juiz está de férias, Ele tem o que juiz tá está numa pronto folga, pra o juiz tem que dar estar pronto, exato, porque uma operação envolve milhares de Mandado de folhas, busca. envolve um conhecimento enorme. Nenhum outro juiz consegue ter esse conhecimento em 1, 2, 3 horas. Entendi. Então você precisa que o juiz que conhece o caso esteja disponível, porque se você vai no endereço, bate, entra, e aí o cara fala, não, você está procurando fulano, errou o endereço, é a casa do lado aqui. Você precisa ter o juiz disponível para ele emitir um novo mandado na casa do lado. E você vai entrar na casa do lado. E você chega lá e você descobre uma conta com dinheiro no exterior, você precisa de um bloqueio imediato dessa conta. Então o juiz tem que estar disponível. Você prende pessoas, o juiz tem que estar disponível para avaliar se vai soltar aquelas pessoas. Então é preciso que o juiz fique disponível. Por isso, é sim combinada a data da operação com o juiz. Sempre foi, sempre será em todas as operações, não só nas operações da Lava Jato. Isso foi uma coisa que foi muito bateram criticada. porque não tinham conhecimento. Bateram Qual até outra acabar. coisa que criticaram? Criticaram as mensagens que diziam respeito à cooperação internacional. Isso. De novo, eu não posso dizer se aquelas mensagens são exatamente aquelas ou não. Agora, a crítica foi a gente ter trocado mensagens e ter feito conversas com autoridades estrangeiras fora dos canais oficiais. O que quer dizer canal oficial? Quer dizer, você mandar uma cartinha Um e-mail com... ou e-mail via Ministério da Justiça para ir lá. Agora, todos os tratados internacionais, todos os manuais de cooperação interna, todos os manuais da Advocacia da União, da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público, do DRCI, que é o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, todo mundo fala, é recomendado que você tenha contatos informais com autoridades estrangeiras para agilizar o trâmite dos pedidos de cooperação que passam pelas vias formais. Você pode, inclusive, eles podem, inclusive, mostrar as provas que eles vão te mandar. O que você não pode é pegar a prova e usar a prova sem passar pelo canal oficial, a não ser muito excepcionalmente. A gente fez isso em 2 casos e a gente declarou quando eu estava usando, tá aqui e essa prova veio por e-mail.
E a justiça validou o uso das provas nesse caso. Entendi. Foi discutido até o STJ e a gente ganhou. E aí, o discurso era, eles agiram ilegalmente porque eles conversaram fora dos canais oficiais. Isso mostra uma ignorância tremenda ou uma imensa má-fé. Então esse era o discurso, quando você vai ver, não tem nada de errado. Mais uma coisa que criticaram, falaram, olha, eles obtinham informações da Receita sem quebra de sigilo fiscal. Existem 2 modos de você obter informação da Receita. Eu vou perante o juiz, quebro o sigilo, obter a informação. Existe uma outra forma. Você vai para a Receita, você fala, tem essas informações aqui suspeita sobre o Kim, que revela uma suspeita de que o Kim comprou um videogame lá no Paraguai sem declarar e pagar o imposto. O que é bem provável. Aí... Vou exercer meu direito de ficar calado. Tá bom. Aí a Receita vai fazer uma investigação, vai usar os sistemas dela, etc. E se ela encontrar evidências de crime, ela tem a obrigação de me comunicar. Isso não é violação do sigilo, isso é uma obrigação da Receita.